Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 4 de abril. Estamos novamente reunidos, o grupo de conjuntura, hoje para discutir um tema voltado mais para nível de atividade. Já fazia, não, neste novo retorno este ano, a gente não tinha tratado desse tema. Um pouco o nosso objetivo, nossos interesses, é tentar desvendar o que está por trás das surpresas positivas, não, que tem acontecido com a expansão recente do nível de atividade. Tá? A gente tem visto vários indicadores que têm surpreendido os analistas de forma positiva sobre o nível de atividade, e, por outro lado, também, inclusive, mercado de trabalho. Tá? Então, tentar analisar o que está por trás essa expansão também do mercado de trabalho e discutir os desafios que temos pela frente, tá? Os desafios que temos em matéria, por exemplo, de crescimento. Tá? Para tratar esse tema, temos aqui um especialista que acompanha a economia brasileira há mais de 40, 50 anos, fazendo análise de conjuntura, é Caio Prates da Silveira, não? O Caio tem sempre nos surpreende com seus pontos de vista e seus análises, não? Sempre temos novidades e coisas que os analistas não apresentam em geral, e com ele a gente sempre aprende, tá? Então, Caio, por favor, se você poderia tratar do tema. Bom, muito obrigado, Lixa. Então, eu vou tratar aí do tema que o Lixa colocou. Eu diria que o grande destaque do desempenho da economia nesse início de ano vem sendo justamente essas surpresas bastante positivas com os principais indicadores da atividade econômica, em particular no mercado de trabalho, tem surpreendido bastante. Por conta disso, tem havido uma revisão para cima do crescimento do PIB esperado para 2024. Segundo o relatório Focus do Banco Central mais recente, o consenso de mercado aponta atualmente para um crescimento do PIB de 1,9 em 2024. Para efeito de comparação, no final de dezembro, esse consenso era de um crescimento de 1,5. Então, é uma clara evolução, a melhora da perspectiva, segundo o mercado, de crescimento nesse ano. E há, inclusive, projeções bem mais otimistas do que essa, para o crescimento desse ano, no intervalo entre 2 e 2,5, se encontra muitas projeções nesse intervalo também. Esse desempenho surpreendente da atividade econômica, ele suscita algumas questões. A primeira, obviamente, a que atribuir esse desempenho que não se esperava. Segundo, o que esperar no restante do ano. Quer dizer, será que os fatores que têm estimulado o crescimento nesse início de ano vão continuar atuando na mesma direção? É uma segunda questão. E a terceira é sobre a qualidade do crescimento que está em curso. Será que esse crescimento, da maneira como ele está se dando, está se desenhando, já desde o ano passado e agora com novos contornos esse ano, será que ele aponta por um crescimento sustentável ou um bom ritmo nos próximos anos? É uma grande indagação. Questões, obviamente, complexas, que eu não pretendo responder nesse podcast. Meu objetivo aqui é bem mais limitado. O que eu pretendo é destacar alguns pontos específicos que me parecem relevantes para analisar essas questões. É isso que eu vou fazer no podcast. Bom, um primeiro ponto que eu queria tratar de respeito aos determinantes, né, desse surpreendente desempenho no início do ano. Os fatores mais apontados pelos analistas têm sido principalmente dois. Primeiro, a força do mercado de trabalho, evidenciada nos dados de emprego, renda, taxa de desemprego muito baixa, etc. Dados pegando com base tanto dos dados do CAGED quanto da PNAD. CAGED, no caso do emprego formal.
Esse é um ponto. O segundo ponto que tem sido destacado por trás desse bom desempenho é o crescimento expressivo que está ocorrendo na concessão real de crédito para pessoas físicas, que vem na esteira da queda da taxa de juros desde meados do ano passado, começaram os juros de fato a cair, e de alguma melhora na situação financeira das empresas, que abre mais espaço para as empresas tomarem crédito. Então, essas duas coisas, mercado de trabalho e crédito, obviamente têm sido importantes, têm contribuído de forma importante para o crescimento do consumo das famílias e do PIB nesse início de ano. Mas, no que se refere especificamente ao mercado de trabalho, um ponto que eu acho que é preciso ter em conta e não se trata de maneira adequada, é o seguinte, é que o comportamento do mercado de trabalho ele não é um fator autônomo que possa levar à expansão da atividade econômica. Se a gente pega o aumento da população ocupada, ele não surge do nada. Ele é proveniente de uma expansão da demanda, que está em curso, e da expectativa, sem dúvida, dos agentes, de que essa expansão continuará. Disso que se trata, na verdade. Quer dizer, o bom comportamento do mercado de trabalho ele não é a causa, entre aspas, do crescimento, como muitos colocam. Ele é, sim, um potencializador do crescimento. Isso ele faz. E pode, inclusive, contribuir, ele pode, inclusive, se constituir até numa restrição ao crescimento, esse bom comportamento. É um ponto que eu vou tratar um pouco mais adiante. Antes de tratar dessa questão do mercado de trabalho e sua relação com o crescimento, eu queria destacar um fator que me parece muito relevante para o desempenho da atividade econômica nesse início de ano e que eu acho que não tem sido muito destacado pela maioria dos analistas. Tem sido deixado um pouco de lado nas análises sobre esse desempenho. E esse fator é a fortíssima expansão fiscal que está em curso desde novembro, por parte do governo central, me referindo. Essa expansão fiscal, em parte, mas não exclusivamente, ela tem a ver com pagamento de precatórios nesse período. No fim do ano passado, o governo pagou de uma vez, um pouquinho em novembro e quase uma parte em dezembro, 92,4 bilhões de reais de precatórios. Um gasto foi considerado extrateto por decisão do STF. E agora, em fevereiro, mais 30,1 bilhões agora como antecipação de pagamentos de precatórios previstos para esse ano. Nesse caso, desse gasto de fevereiro, são gastos considerados dentro do teto e que ocorreriam mais adiante foram antecipados. Se a gente olhar para o crescimento real do gasto total do governo central nesse período, novembro a fevereiro, e comparar com o igual período, aí, um ano antes, a gente chega a um resultado absolutamente surpreendente, extraordinário, um crescimento real do gasto do governo central de 32,8% contra o igual período do ano anterior. Ao mesmo tempo, o crescimento, nessa mesma comparação, o crescimento da receita líquida do governo central foi 6,8%. Então, vocês veem a brutal expansão fiscal embutida nesse período. Se a gente olha especificamente para o crescimento do gasto nesse ano, no bimestre, janeiro e fevereiro, sempre comparando com o igual período do ano anterior, a gente tem um crescimento real do gasto de 17,1% e um aumento da receita líquida de 9,4%. E chama atenção nesse gasto desse ano que, mesmo excluindo esses 30,1 bilhões de precatórios que foram pagos em fevereiro, que eu me referi, ainda assim, a gente tem um crescimento real do gasto contra o igual período do ano passado de 7%, que acende um sinal amarelo sobre
o limite de gasto previsto no orçamento e definido pelo arcabouço fiscal para esse ano, né? A questão me parece que não está nada claro, na verdade, quanto vai ser o crescimento efetivo do gasto esse ano. Será que o que está no orçamento, previsto no orçamento e definido pelo arcabouço, vai ser respeitado? Ou, o que me parece mais provável, o governo vai usar artifícios para extrapolar um pouco esse limite, gastar mais do que está definido? É uma questão em aberto. O que eu acho que, seja como for o que ocorrer, o que eu acho que não há dúvida, é que o crescimento do gasto daqui para frente, na comparação com o ano passado, vai ser muito mais modesto do que esse do início do ano. Então, desse ponto de vista, a expansão fiscal vai contribuir menos para o bem menos para o crescimento do que nesse início de ano. Bom, voltando à questão que eu estava tratando antes, tá? Em relação ao mercado de trabalho e crescimento, né? Eu queria destacar alguns pontos. Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, o aquecimento do mercado de trabalho ele vem, obviamente, contribuindo via expansão da massa de rendimento do trabalho para o crescimento da economia, mas esse aquecimento do mercado de trabalho também pode se constituir adiante no fator de recessão ao crescimento, por um eventual impacto negativo na inflação e na taxa de juros. Então, a questão aí, para a gente analisar isso, é o seguinte: nos últimos anos, o crescimento da população ocupada ele vem sendo bem superior, como foi no ano passado, muito superior ao crescimento da população economicamente ativa, da PEA. E exatamente a redução grande que houve na taxa de desemprego nos últimos anos é a contraface disso. A população ocupada cresce mais do que a população procurando trabalho, né? A PEA é a população procurando trabalho que está ou empregado ou desempregado. Então, a redução da taxa de desemprego é a contraface dessa divergência de ritmos de crescimento dessas variáveis. Ocorre que essa dinâmica, né, da população ocupada crescer mais do que a PEA está se esgotando. Dada a baixa taxa de desemprego atual e o aumento dos salários acima da produtividade do trabalho que está em curso, a tendência é que esse tipo de comportamento pressione a inflação de serviços. E já há alguns indícios de que isso começa a ocorrer. E isso, enfim, pode ser um fator que dificulte a desinflação, que torne o cenário para a desinflação menos benigno que os analistas têm hoje na cabeça. A ver, mas essa é uma preocupação, evidentemente. Aliás, é uma preocupação que aparece muito nas declarações do Banco Central, na ata, etc. Outro ponto sobre o mercado de trabalho importante que a gente tem que ter presente é o seguinte: o crescimento da população economicamente ativa, da PEA, procurando trabalho, tem sido muito, muito baixo. O ano passado foi zero esse crescimento. Daí que a taxa de desemprego tenha caído tanto. O crescimento foi zero. Mas se a gente pega os últimos 4 anos e faz uma média dos últimos 4 anos, do crescimento médio anual da PEA nos últimos 4 anos, ele foi só de 0,2. Isso, em parte, por fatores demográficos, quer dizer, o Brasil está passando já há algum tempo por uma mudança demográfica de grande magnitude, com um crescimento muito mais baixo da PIA, né, população em idade ativa, que se reflete na PEA, na verdade, crescendo menos, mas também por um desestímulo à busca de trabalho menos qualificado, que provém do enorme aumento dos programas de transferências de renda, como o Bolsa Família, desde meados de 2022 para cá. Então, isso acaba atuando como um fator de desestímulo a empregos menos qualificados e tudo mais. Então, a PEA tem esses dois componentes jogando contra o seu crescimento.
mesmo que o crescimento da PE se acelere um pouco daqui para frente, acho que isso tende a ocorrer, não vai ficar nesse 0,2 dos últimos 4 anos. Eu acho difícil que o crescimento da PE seja muito superior, digamos, a 0,5 ao ano, pensando aí no horizonte aqui dos próximos anos. É muito difícil que seja. Como não há mais espaço no mercado de trabalho, me refiro, para a gente continuar tendo um crescimento da população ocupada acima do crescimento da PEA, a gente isso tende a limitar muito o crescimento da população ocupada daqui para frente, porque elas esbarraria em restrições do tipo inflação e não ser benéfica para o crescimento. Então, eu acho que a possibilidade de a gente continuar tendo um crescimento da população ocupada como esteve, por exemplo, no ano passado, a população ocupada cresceu 1,4%. Ou, se a gente pegar os últimos 4 anos, cresceu em média 1,3% da população ocupada. Essa possibilidade de continuar havendo esse tipo de crescimento me parece hoje totalmente inexistente, dada a taxa de desemprego que a gente chegou. Assim, isso significa que um crescimento a um bom ritmo daqui para frente tem uma variável crucial a ser enfrentada, que é a produtividade do trabalho, dado que a população ocupada vai crescer muito menos do que tem crescido. No ano passado, foi possível compatibilizar um crescimento do PIB de 2,9 com o crescimento da população ocupada de 1,4, o que, medindo a produtividade do trabalho por essa comparação entre PIB e população ocupada, dá um crescimento do PIB por pessoa ocupada de 1,5. Seria a produtividade do trabalho por esse indicador, o ano passado. Eu não acho que isso seja uma coisa projetável, esse 1,5. Na verdade, ele veio na esteira de 2 anos de produtividade negativa, tem uma coisa aí meio de compensação a um período anterior, e não parece que... E se a gente olhar para trás, dos últimos 4 anos, fizer a média do produtividade do trabalho nos últimos 4 anos, ela é só de 0,5, não é 1,5 como ano passado. Como é que chega ao 0,5? O crescimento médio do PIB nos últimos 4 anos foi 1,8. O crescimento médio da população ocupada nos últimos 4 anos foi 1,3. Então, isso quer dizer uma produtividade de trabalho de 0,5, o aumento do produto por pessoa ocupada de 0,5 ao ano. Então, esse é o tamanho. Então, há um desafio imenso, portanto, para a gente ter um crescimento a um bom ritmo, acima de 2%, ou mais perto de 3%, como muitos sugerem. Aliás, as projeções do governo projetam a partir do ano que vem crescimento perto de 3%. Isso envolve um desafio monumental do lado da produtividade do trabalho. Eu não vou, a agenda da produtividade do trabalho é um tema que eu não vou tratar aqui, obviamente, mas um fator importante para aumentar a produtividade do trabalho é exatamente o aumento da taxa de investimento na economia, que está em nível baixíssimo. No ano passado, a economia cresceu bem, mas o investimento caiu e a taxa de investimento, quer dizer, a taxa de investimento sobre o PIB, foi 16,5% o ano passado, que é uma taxa baixíssima e totalmente incompatível com esse objetivo de aumentar a produtividade do trabalho, que é o grande desafio daqui para frente. Finalmente, para encerrar minha participação no podcast, né, eu queria fazer um rápido comentário sobre as perspectivas aí para o futuro próximo, 2024, 2025, olhando para um fator que me parece bastante relevante, que é o comportamento das condições financeiras em que opera a economia. Nesse ano, a gente está tendo uma divergência clara, e que não tende a se manter, porque a economia não funciona assim, entre a atividade econômica indo surpreendentemente bem, muito acima do que se imaginava, e as condições financeiras piorando claramente desde o final do ano passado. A gente teve, do final do ano passado para cá, um aumento acentuado dos juros futuros, estou me referindo às taxas de juros que precificam a Selic média de hoje em diferentes prazos. Tivemos alta do dólar, queda significativa da Bolsa, e assim por diante. Só para dar um exemplo, só ilustrar um ponto, das taxas de juros, se a gente olhar a taxa de juros de 10 anos,
ela estava, no final do ano passado, em 10,4%, uma precificação da Selic média nos próximos 10 anos. Estava em 10,4%, altíssimo, mas era esse o nível que estava, vinha caindo. Agora ela está em 11,2%, fechou ontem 11,2%, isso nesse período curto. Tá? Todas as taxas de juros de 2 anos para cima pioraram bastante nesse período inicial do ano. E a piora das condições financeiras tende a ter impacto negativo, né, no desempenho da atividade econômica, principalmente do investimento, e, e eventualmente da inflação, aí pelos canais expectativas e câmbio, principalmente. Me parece que é claro que a principal razão da piora das condições financeiras não foi doméstica, foi o cenário externo, principalmente a elevação das taxas de juros longas dos Estados Unidos, em particular o T-Note de 10 anos, né, taxa de título de tesouro de 10 anos nos Estados Unidos, mas o cenário doméstico também contribuiu para isso, principalmente porque a incerteza fiscal ainda continua bastante elevada. Enfim, Lixa, para encerrar isso, nós temos um desempenho surpreendentemente bom no curto prazo da atividade econômica, mas muitas incertezas pela frente. Caio, deixa eu te, então, colocar algumas questões. Só para esclarecer, é, Uhum. por um lado, então, no curto prazo, temos um forte impulso fiscal, tem destacado esse impulso fiscal, não, como expansão do gasto autônomo, como falamos, não, assim, uma espécie de choque fiscal expansionista positivo e uma piora das condições financeiras. Apesar Sim. disso, acho que tua visão para o curto prazo, ou seja, para os próximos trimestres, é ainda de uma certa expansão da economia brasileira, O mercado de mas trabalho potencializa, tem um efeito multiplicador dessa coisa toda, que ainda e está se desenvolvendo, não? Ou seja, está se aqueles desenvolvendo. Então, 120 bilhões em total, não? Tanto somando é, o que aconteceu em dezembro e fevereiro, a gente tem esse gasto que são transferências que estão sendo estão começando a circular na economia. Agora você tem algumas incertezas maiores para o médio prazo, não sei, ou seja, como que temos uma dinâmica em curso, uma certa transição em curso, um pouco mais otimista, mas essas restrições de longo prazo devem começar a operar, digamos, você falou 2025, 2026, tá? É isso, não? Ou seja, uma dinâmica de curto prazo, com a expansão fiscal tendo um papel importante, e essa questão, quando você colocou a questão da produtividade do trabalho, que já nos remete a uma dinâmica um pouco mais longa, com as tuas preocupações, não? As preocupações que você levanta. é. Eu lixo, eu acho que uma coisa que já começa esse ano é que eu acho que a gente não vai replicar o crescimento da população ocupada de 1,4 ano passado. E isso jogaria para um nível, obviamente, inflacionário a taxa de desemprego. Então, a gente já vai conviver com essa restrição do lado da população para crescendo, não tendo espaço para crescer como vinha crescendo. Então, a questão da produtividade do trabalho, de certo modo, já vamos ver como é que opera isso. Claro, quando a gente fala produtividade do trabalho, a gente está pensando mais numa tendência, eventualmente um ano, por fatores específicos, você pode ter como teve o ano passado. O ano passado, eu falei, vinha de dois períodos, de dois anos de produtividade negativa, na verdade. E aí foi um pouco compensatório, tá? Várias questões. O ano passado foi um crescimento muito puxado pelo agro, que favorece a produtividade porque ele não é empregador e é uma expansão da produção que não exige um crescimento da população ocupada relevante. Então, agora a gente está entrando num outro padrão de crescimento, já sem o agro e tal. Eu imagino, é um desafio ver como é que, admitindo como premissa que o crescimento da população ocupada será claramente menor que o 1,4 ano passado, quanto vai ser possível crescer em termos de trabalho esse ano, olhando só para essa variável. Então, isso já é uma questão presente, não digo nem para mais longo prazo, que aí é questão absolutamente crucial, mas já é uma questão que se coloca até nesse ano.
Tá bom. Então, a gente vai continuar acompanhando esta dinâmica que o Caio apresentou, tá? Acho que a gente te agradece, Caio, os pontos de vista que vocês nos colocam, sempre nos faz pensar e olhar para outros elementos que normalmente a gente não presta atenção, não, na dinâmica econômica. Nós ficamos por aqui, agradecemos a presença e a participação de todos aqui no nosso podcast e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço para todos. Boa tarde. Um abraço.